Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 30 de agosto, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 ao 13. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, certamente ainda vos lembrais de vossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco os fiéis. Bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós e vos encorajamos e insistimos para que vos comporteis do modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Por isso agradecemos a Deus sem cessar, por terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como uma palavra humana, mas como aquilo que de fato é, palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, muito obrigado a todos vocês pelas orações, pelas mensagens. Deus possa abençoar a cada um, e eu tenho certeza que cada dia mais o Senhor vai nos unir nesse propósito, vai nos unir em torno da sua palavra. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória para sempre. Muitas pessoas que estão ouvindo essa palavra, com certeza, viveram momentos de receberem cartas. Hoje em dia já não se usa mais, mas escrever uma carta e principalmente esperar a chegada de uma carta era algo maravilhoso. Abrir uma caixa de correio e ver uma mensagem, ver uma carta que chegava da pessoa ou das pessoas que nós amamos, com notícias, era algo maravilhoso, não é verdade? E eu creio que é assim que aquelas pessoas sentiam quando recebiam as cartas que São Paulo escrevia a eles. E foi assim que esses irmãos foram crescendo na fé. Porque São Paulo, ele ia num lugar, como foi o caso dos irmãos de Tessalônia, ele ia ali, pregava a palavra de Deus. Ali nascia uma comunidade, uma igreja. São Paulo ia para outros lugares e ele ia evangelizando esses irmãos através de carta. E muitas dessas cartas foram escritas quando Paulo estava como prisioneiro na ilha de Patmos. Ali como cativo, ao invés dele se fechar, ele usava aquele tempo para continuar exortando os irmãos e alimentando os irmãos com a palavra de Deus. E essa carta que São Paulo escreve, esse capítulo de hoje, é um capítulo recheado de muito amor, de muita gratidão. São Paulo, ele tinha esse dom de saber agradecer, de saber incentivar, de saber apoiar aquela comunidade que nascia para que ela se mantesse fiel aos princípios do Senhor. E quando essas cartas chegavam, eu imagino a alegria, o prazer que aqueles irmãos tinham de ler aquela carta e de colocar aquelas verdades no coração. Porque ler as cartas que o apóstolo Paulo escrevia era ouvir o
próprio Senhor. Essa maravilha, essa bênção de Deus, ela está hoje disponível para cada um de nós, nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é isso. A Bíblia é uma carta de amor de um Deus apaixonado pelo seu povo. E é por isso que o Senhor inspirou, e é por isso que a palavra de Deus vai nos dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus. E quando nós lemos a palavra do Senhor, nós temos que ler com a mesma alegria de uma carta recebida de alguém que nós amamos. Ler a Bíblia não é ler um livro qualquer, não é ler uma história, uma historinha que aconteceu há tempos atrás. Ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, é atualizar no nosso coração todos os dias as cartas de amor de Deus para cada um de nós. São Paulo, ele primeiro começou lembrando aqueles irmãos que em momento algum eles foram pesados para eles. Porque São Paulo, ele tinha essa preocupação de ele e aqueles que iam com ele na missão não serem pesados, no sentido de não depender daquela comunidade financeiramente e de procurar dar para aquela comunidade aquilo que realmente ela precisava. E aí São Paulo vai dizer: nós anunciamos a vocês o Evangelho de Deus sem ser pesado a vocês. Isso é lindo, porque São Paulo, ele tinha essa preocupação de gerar o seu próprio sustento para que ele não fosse pesado a ninguém, para que ele e seus companheiros de missão não fossem pesados à comunidade. Mas São Paulo vai dizer: vocês são testemunhas, e Deus também, do quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder diante de vós. São Paulo tinha aquela consciência do anúncio puro, do anúncio santo, da missão sem outras intenções a não ser levar a palavra de conversão para aquela comunidade. E São Paulo vai continuar dizendo: vocês sabem que, como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vocês, nós encorajamos e insistimos para que vocês se comportassem de um modo digno de Deus que vos chama. Sabe, meu irmão e minha irmã, todos os dias que nós ouvimos e meditamos a palavra de Deus, ela tem esse propósito de exortar cada um de nós para vivermos de acordo com a palavra. São Paulo falava para aqueles irmãos, e essa palavra fala a cada um de nós hoje. A palavra de Deus, ela vem para isso, para nos exortar, para nos encorajar. E quando você ouve em vários dias, como se fosse uma mesma pregação, é para isso. É porque o Senhor, ele insiste conosco, porque ele nos ama. A palavra de Deus é essa bússola para direcionar os nossos passos, para nos exortar, para nos encorajar, para renovar o nosso ânimo e para nos deixar sempre alertas na missão de nos comportarmos como filhos de Deus, de procurarmos viver aqui na terra de acordo com a vontade, de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela só tem sentido na nossa vida quando nós nos esforçamos para sair da teoria para a prática. Quando nós deixamos que essa palavra possa nos modelar, possa nos moldar. Quando nós aceitamos ir abandonando os nossos erros, os nossos pecados, e essa palavra vai nos sustentando, vai nos conduzindo,
vai nos moldando a imagem e a semelhança do Senhor. E São Paulo, na alegria do coração, ele vai dizer na carta: nós agradecemos a Deus sem cessar por vocês terem acolhido a pregação da palavra de Deus. E eu quero fazer das palavras de São Paulo hoje as minhas palavras para cada um de vocês e para mim também. Eu agradeço muito a Deus, meus irmãos, por cada um de vocês que todos os dias ouvem e que estão acolhendo a pregação da palavra de Deus. Porque para que exista alguém que pregue, é necessário alguém que ouça e que acolha. E para existir aqueles que acolhem, é necessário que exista também aqueles que pregam a palavra, aqueles que anunciam a palavra. E é tão bonito que sempre que eu estou preparando a pregação, eu fico imaginando como que cada um recebe, como que cada um ao ouvir essa palavra é tocado pelo Senhor. E os testemunhos que vocês enviam comprovam isso. Quando você diz: Paulo, muito obrigado, irmão Paulo, essa palavra hoje foi para mim. E se é para você, toma posse, procura viver essa palavra, procura trazer essa palavra para ser a sua referência, para ser o seu caminho a seguir. Eu louvo a Deus por cada um que acolhe a palavra de Deus. E São Paulo vai dizer algo maravilhoso, que aqueles irmãos acolhiam não como uma palavra humana, mas como aquilo que a palavra de Deus de fato é. Palavra de Deus. E isso para nós tem um sentido muito profundo. Porque quando nós acolhemos, nós somos chamados também, não para acolher como uma palavra que simplesmente eu gravei aqui para vocês. Não. Nós somos chamados a acolher como a boca de Deus nos falando todos os dias. E se é o Senhor falando, nós vamos ter esse compromisso de lutar para que nós possamos viver aquilo que o Senhor nos fala, aquilo que a palavra dele nos orienta. Acolher a palavra, não como uma palavra humana, mas como a palavra de Deus. Essa palavra que gera vida. Olha, meu irmão e minha irmã, eu digo isso sempre porque eu creio. Na palavra de Deus está tudo que nós precisamos para viver, como família, como sociedade, como povo de Deus, como amigos, como esposo e esposa, em todos os sentidos. A palavra de Deus, ela nos orienta para tudo. E feliz é aquele que ouve a palavra do Senhor e que a coloca em prática. Porque para nós não importa aquilo que o mundo fala da palavra de Deus. Porque para nós não importa se as pessoas desprezam a palavra de Deus. Para nós o que importa é nós nos alimentarmos dessa palavra e procurarmos viver de acordo com ela. Para que assim, através do nosso testemunho, outras pessoas possam desejar também viver essa palavra. E eu louvo a Deus porque a palavra de Deus, ela não envelhece. Você já parou para meditar isso? Olha, quando nós lemos essa palavra hoje aqui, ela é atualizada na nossa vida para o dia de hoje. A palavra de Deus não envelhece. Nós não nos cansamos de ler e de meditar, porque todos os dias algo novo o Senhor fala ao nosso coração. E é por isso que é tão maravilhoso pregar a palavra de Deus e ouvir uma pregação. Eu gosto muito quando estou ouvindo uma pregação, uma homilia do sacerdote. Eu fixo meu olhar ali no altar, porque aquela palavra ela vai me enchendo. Às vezes até quando eu percebo, eu estou
ali vivendo aquela palavra. Tem hora que dá vontade de levantar e bater palma e dar glória a Deus, sabe? Quando a palavra mexe com o coração da gente, isso é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, hoje particularmente eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Como pregador da palavra, eu me sinto privilegiado por pregar, porque eu primeiro recebo. Eu primeiro é que sou tocado por essa palavra. E como eu já disse outras vezes, eu faço isso com muito amor. Porque pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, é algo indispensável na minha vida. E eu tenho certeza que essa palavra é palavra de salvação, é palavra que transforma, é palavra que restaura. E São Paulo finaliza dizendo: essa palavra de Deus que está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé. Você sabe o que a palavra de Deus está provocando na sua vida. Você sabe como a palavra de Deus tem mexido com você. Como a palavra de Deus tem mudado pequenos hábitos na sua vida. Coisas simples. Pessoas que tinham um mau hábito, por exemplo, de falar palavrão, hoje já não falam mais, já não conseguem mais, porque a palavra de Deus ela está preenchendo. Pessoas que eram negativas, pessoas que viam tudo como fracasso, como derrota, hoje já conseguem se olhar no espelho e ver a graça de Deus. Famílias que estavam desorientadas, hoje pelo poder da palavra de Deus, estão conseguindo se relacionar. Curas, milagres. Pessoas que estavam afastadas da igreja, afastadas de Deus, pelo poder da palavra do Senhor, hoje estão voltando para a casa do Pai. E isso é um motivo de muita alegria e de dar glórias ao Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Como diz a sua palavra, Senhor, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra, Senhor. E eu te peço, Senhor, dai-nos a graça, dai-nos esse desejo, essa sede, essa fome de nos alimentarmos todos os dias da sua palavra. Esse desejo de querer ouvir todos os dias, de meditar a palavra do Senhor e de nos esforçarmos para ser praticantes da sua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está criando esse bom hábito e quando não consegue ouvir, sente falta. Isso é graça do Senhor, isso é obra do Espírito Santo. E que o Senhor possa ir despertando em cada um de nós esse amor pela sua palavra e esse desejo de ser alimentado por ela e de levar também a sua palavra como alimento para outras pessoas. Eu te louvo, eu te rendo graças, Senhor, por essa palavra viva que tem transformado e restaurado a vida de muitos de nós. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.